Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara e hoje a gente vai ter uma aula sobre a Guerra Fria. Para iniciar, vou apresentar para vocês quem vai estar junto com a gente na nossa aula, o nosso intérprete, o Natan. E antes de começar, eu quero que vocês se liguem o seguinte, que vocês têm que fazer o registro da frequência de vocês no Classroom. Agora mudou, então vocês têm que ir lá, clicar no link número 1, que vocês vão ter no computador de vocês ou no celular, e vão clicar ali na atividade obrigatória. Vocês realizam ela e é só enviar. Daí pronto, a presença de vocês está garantida. Bom, nós começamos hoje uma série de um conteúdo muito legal chamado Guerra Fria. Como vocês devem ter notado, nós tivemos algumas aulas, né, no conteúdo do 9º ano, onde a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a gente teve a Segunda Guerra Mundial, mas agora a gente vai começar a ter a estudar uma guerra diferente, que é a Guerra Fria. Do que se trata o conteúdo que nós vamos ver? A gente vai falar sobre o seguinte, sobre o contexto histórico denominado Guerra Fria, que desdobrou-se entre os anos de 1945 a 1989, envolvendo as forças dos Estados Unidos e da União Soviética. Vocês já devem ter ouvido falar dessa Guerra Fria, né? E ela é extremamente interessante. Então nós vamos ver o que acontece no mundo entre 1945 até o ano de 1989. Existem alguns historiadores que eles dizem que a Guerra Fria acabou em 1991. Mas esse é um conteúdo que vocês vão ter um pouquinho mais para frente e daí a gente vai voltar a estudar isso, ok? Então vamos lá? O que nós vamos ver? Nós vamos ver as diferenças políticas, econômicas, ideológicas e propagandísticas que são marcadas por essas duas superpotências, os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. Nós vamos ver o seguinte, como que essas divergências ideológicas, como que elas vão marcar cerca de 40 anos de história no nosso mundo. E isso vai render uma profusão de coisas acontecendo que vocês nem imaginam. Bom, antes da gente falar sobre a Guerra Fria, a gente tem que retomar o que vocês já estudaram nos conteúdos anteriores, né? A gente estudou a Segunda Guerra Mundial, e para a Guerra Fria vir a acontecer, a gente tem que lembrar o que rolou na Segunda Guerra Mundial. Então vamos tentar relembrar o que aconteceu. Aqui eu coloquei um mapa conceitual para vocês, para a gente ter uma noção geral do que a gente estudou. A Segunda Guerra Mundial, ela foi de 1939 até o ano de 1945, envolveu dois grandes grupos, os aliados e o eixo, né? E esses dois grupos, os aliados e o eixo, durante todos esses anos, de 39 a 45, vão movimentar não só a Europa, ou foi a localização específica da guerra, mas vão acabar atingindo e modificando a história mundial de todos os outros continentes. Por isso é a segunda grande guerra do mundo, né? Nós tivemos, durante esse período em que os aliados e o eixo estiveram em conflito, várias fases da guerra. Nessas fases, em alguns momentos, o grupo eixo, que tinha como grande líder a Alemanha, ela acabou modificando um pouco o seu lugar de grande vitorioso, de tomando territórios, e nós vamos ter os aliados começando a ter força. Quem eram os aliados? Gente, os aliados, até ali no finalzinho da guerra, eram os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Mas tinha um país que começou a ajudar os aliados e que, aliás, derrotou a Alemanha nazista, que era do grupo eixo, né, que era a União Soviética.
Guardem esse nome, porque a gente vai ver que a União Soviética ela vai se tornar uma dessas grandes superpotências que vão disputar o mundo, né? A Segunda Guerra Mundial ela vai acabar no ano de 1945 com a vitória do grupo dos aliados, a grande derrota da Alemanha, e nós vamos ver que a Alemanha e os países que sofreram a Segunda Guerra Mundial vão ficar bastante abalados. Principalmente porque durante a Segunda Guerra Mundial ocorreu o Holocausto. E durante o Holocausto, mais de 6 milhões de judeus, entre outros grupos étnicos, foram perseguidos e mortos. Isso vai desestruturar também a sociedade com a Segunda Guerra Mundial. E aí, então, a gente tinha esse mundo. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, mas e agora? O que vai acontecer no mundo com o fim da Segunda Guerra Mundial? Vamos aos fatos do pós-guerra. Terminado a Segunda Guerra Mundial, o objetivo inicial de grandes lideranças mundiais, em especial dos Estados Unidos, da União Soviética e do Reino Unido, que eram chamados de os três grandes, era de reconstruir os países atingidos pelo conflito e criar mecanismos que pudessem garantir a paz no mundo. Então, olha só, se liga nessa informação. A Segunda Guerra Mundial acaba e esses três países, eles vão se unir, e quando eles se unem, eles vão ser chamados de os três grandes, vão se unir pela pretensão de programar e de organizar a paz mundial. Veja só, até o momento eles eram amiguinhos, né? Estavam ali, eram aliados, confabulando, pensando em como organizar o mundo. E já em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, eles vão elaborar a primeira conferência que vai acontecer nesse momento do pós-guerra, que é a Conferência de Yalta. Onde ficava localizada Yalta? Yalta ficava localizada na Crimeia, que é uma das regiões ali do leste europeu. Para tentar situar vocês um pouco, gente, vamos tentar lembrar de algumas coisas de geografia, né? Norte, sul, oeste, leste. Então, o leste europeu, ele vai estar localizado mais ali nas proximidades da Rússia, hoje, quando vocês lembrarem do mapa, e então essa reunião vai acontecer lá. A Conferência de Yalta, ela vai determinar o seguinte, né? O Reino Unido, os Estados Unidos e a União Soviética, eles vão dizer assim, não, vamos pegar esse território aqui do leste europeu e nós vamos dar sobre a guarda da União Soviética. Então, esse território é de vocês. E eles estavam lá, super amiguinhos. Como a gente pode ver aqui em uma foto tirada naquele momento da Conferência de Yalta, nós temos o Winston Churchill, que era, no momento, o primeiro-ministro da Inglaterra. Nós vamos ter o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e, aqui de chapéu, o Joseph Stalin, que era o grande ditador, né, que regia naquele momento a União Soviética. Os três, então, estavam totalmente alinhados, né, nas suas ideias até esse momento. Em 1945, um pouquinho mais ali para frente, mas está tudo nas proximidades, em São Francisco vai ocorrer a Conferência de São Francisco. Nessa Conferência de São Francisco vai ocorrer a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. Esse é um assunto tão importante, gente, tão importante para como a gente vai pensar o mundo pós-guerra e direcionar também os direitos humanos para todas as sociedades do mundo, que a gente vai chegar a ter uma aula especial só sobre ela, tá? Passando um pouco mais para frente, a gente vai ter, no ano de 1945 ainda, nós vamos ter a Conferência de Potsdam. Potsdam é uma região da Alemanha
E olha só o que vai acontecer nessa conferência. Os países que eram os grandes aliados, eles vão fazer o seguinte: eles vão resolver dividir a Alemanha, que estava destroçada com o fim da guerra e com a derrota, para tentar refazer, né, aquele país, aquela nação. Como ocorre essa divisão? Como a gente pode ver aqui no mapa, essa divisão da Alemanha, ela ocorreu entre 4 países. Então, nós vamos ter os Estados Unidos, ali na cor laranja, é o território que ele vai tomar. No mapa, na cor azul, nós vamos ter a França, com o território, cuidando desse território. No mapa da cor verde, nós vamos ter a Inglaterra, o Reino Unido, né, cuidando de tudo aquilo ali. E na parte vermelha, nós vamos ter a União Soviética, cuidando daquele território. Como nós podemos ver, então, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de influência. Mas isso vai ser também uma história que vai render muita coisa. Também a gente vai ter uma aula especial sobre isso. Nós vamos ter agora a nossa primeira atividade sobre os conteúdos que a gente viu até agora, né? Então, nós tentamos relembrar a Segunda Guerra Mundial e a gente viu o que estava acontecendo no pós-guerra. Então, vamos fazer as nossas atividades? A atividade número 1. Indique as informações corretas quanto aos acontecimentos ocorridos no pós-guerra. A Conferência de Yalta reuniu Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido e definiu o leste europeu sob o domínio soviético? B. Os denominados Três Grandes, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mantinham relações extremamente conflituosas. C. A criação da ONU é sugerida como meio de garantir a paz no mundo. Vocês terão alguns minutos para responder essa atividade e a gente já retorna para ver a resolução desse exercício.
então, vamos resolver a nossa atividade? Antes da gente ver que questões vocês acertaram ou não, não esqueçam que eu estou pedindo as informações corretas. Logo, as informações corretas são mais de uma delas. Bom, as informações corretas quanto aos acontecimentos ocorridos no pós-guerra são a Conferência de Alta reuniu Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido e definiu o leste europeu sob o domínio soviético. E C, a criação da ONU é sugerida como meio de garantir a paz no mundo. Bom, vamos adiante ver um pouco mais sobre o nosso conteúdo? Agora a gente vai ver uma coisa muito importante, que é o discurso do Winston Churchill. Gente, ela é uma guerra diferente e, como vocês vão ver, ela trabalha muito com metáforas, com ideias sobre as coisas. Olha só, o então ex-primeiro-ministro britânico faz um discurso que é considerado um marco deflagrador da Guerra Fria. As palavras de Winston Churchill, elas vão revelar para o mundo que aquele grupo, os três grandes, aquele grupo de aliados, eles na realidade já não estão mais sendo tão amigos. E o Winston Churchill, nesse exato momento, ele vai proferir uma das frases que marcam o início real da Guerra Fria. Ele vai dizer o seguinte: existe uma cortina de ferro que divide o mundo. Ele conseguia enxergar que dois ideais, duas superpotências com ideais econômicos, políticos, sociais tão diversos estavam polarizando, bipolarizando o mundo. Vamos dar uma olhada? Olha só, esse mapa aqui, pessoal, ele vai mostrar pra gente um pouco sobre essa noção de como ocorria essa cortina de ferro que dividia o mundo. Então, nós vimos aqui que no mapa os países socialistas são da cor vermelha e então nós temos a União Soviética, mas a gente vai ter vários países do leste europeu, olha só, esse é o leste europeu, pessoal, que vai fazer parte desse bloco socialista, e em verde nós vamos ter os países capitalistas na Europa. E é sobre essa divisão que o Winston Churchill está falando, a cortina de ferro. Mas essa cortina de ferro, ela não era só aparentemente uma divisão de países, ela era uma divisão ideológica. A Guerra Fria, principalmente, pessoal, ela foi uma guerra que envolveu duas ideologias bastante diferentes. De um lado, nós temos os Estados Unidos, capitalista, e do outro lado nós temos a União Soviética socialista. Mas é muito importante a gente pensar sobre essas ideias, sobre quais as propostas que esses países, essas nações davam sobre o capitalismo e sobre o socialismo. De uma maneira bem simples, eu tentei fazer um modelo de diferenças de ideias para vocês terem uma noção sobre quais eram essas diferenças. Então, nós temos aqui a proposta capitalista, nós temos a riqueza material, ou seja, a base da proposta capitalista é que as pessoas teriam bens materiais. Nós temos o individualismo, os indivíduos, eles por si só, eles vão ter a liberdade de pensar, a liberdade de escolher os seus caminhos. Nós vamos ter o consumismo, que é uma das bases importantíssimas do sistema capitalista. Para você ter essa riqueza material, você vai precisar consumir, você vai precisar comprar as coisas.
Nós vamos ter o conceito de democracia, porque nesse momento os Estados Unidos ele vestia a ideia de que a democracia ela existia apenas na porção capitalista. Então, a liberdade do indivíduo de escolha, de não ter censura, ela estava ligada à ideia capitalista norte-americana. E o livre mercado. O livre mercado são os indivíduos poderem ter as suas empresas privadas, fazerem as suas taxações de preço e terem uma liberdade econômica. Veja só, agora a gente vai ver como é que existia a proposta socialista. A proposta socialista, pessoal, ela já vai ter algumas diferenças. Então, na proposta do socialismo, nós vamos ter a igualdade social. Dizia-se, nessa proposta, que a sociedade ela seria pautada por uma igualdade total. Todas as pessoas teriam acesso a todas as coisas. Não existiria nem quem tem muito, nem quem tem pouco. Uma outra coisa é o coletivismo. As forças não estão baseadas no que um indivíduo tem, mas em como a comunidade pode ter alcance a todas as coisas. A terceira coisa que eu coloquei aqui é o controle da mídia. Por quê? Porque nessa proposta soviética se controlavam os meios de comunicação. Então existia, de certa maneira, uma certa censura. As pessoas, se elas fossem contra essas ideias, elas não poderiam. Mas a gente logo vai ver que isso também acontece do outro lado, né? Nós também vamos ter a ideia de glorificação ao stalinismo. O Joseph Stalin era a grande figura máxima de autoridade da União Soviética e existia uma propaganda massiva que as pessoas deveriam glorificar esse indivíduo. E, por último, o controle estatal. Diferente do capitalismo, na ideia da proposta socialista, o Estado iria controlar a economia. É importante, gente, a gente pensar sobre essas duas ideias como uma questão de o que é teoria e o que é prática. A teoria, ela vai estar embasada em determinadas ideias que filósofos, economistas, historiadores e cientistas sociais, eles vão colocar no papel. Mas a humanidade, ela vai tomar muitas vezes as teorias e ela transforma as teorias em prática. E ao longo da história da humanidade, o homem ele foi pegando ideias e transformando ela em práticas diversas. Ok? Então, vamos passar agora adiante, agora que a gente já teve uma noção, né, de como essas ideias eram tão divergentes. Nós vamos ver, então, agora a atividade número 2. Vamos lá? Na atividade número 2 é a seguinte: como Winston Churchill definiu em seu discurso a bipolaridade que começará a existir no mundo após o fim da Segunda Guerra Mundial. A. Existiu uma força de ferro dividindo o mundo? B. Existiam forças ocultas que bipolarizavam o mundo? C. Existia uma cortina de ferro dividindo o mundo? D. Existia uma cortina de fumaça bipolarizando o mundo? Vocês vão escolher, ver qual é a afirmação correta e a gente já volta em alguns minutos.
Então, pessoal, vamos ver qual é a frase correta da nossa atividade? Bom, como Winston Churchill definiu em seu discurso a bipolaridade que começará a existir após o fim da Segunda Guerra Mundial? A resposta correta é a C. Existia uma cortina de ferro dividindo o mundo. Então, a gente viu como que o Winston Churchill, o ex-primeiro-ministro britânico, ele vai lá e dá o recado. O mundo está dividido. E é isso que a gente vai ver de agora em diante. Como essa divisão ela vai provocar inúmeros acontecimentos no mundo. Bom, antes é importante a gente entender, mas por que a Guerra Fria tem esse nome? Gente, a Guerra Fria ela tem esse nome porque não houve verdadeiramente uma guerra de conflitos armados diretos entre os Estados Unidos e a União Soviética. O que aconteceu na Guerra Fria foram que a União Soviética e os Estados Unidos, eles disputaram das diversas maneiras o poder do mundo, mas isso não quer dizer que eles não acabaram financiando e participando de conflitos armados que fizeram parte do período da Guerra Fria, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. Bom, aqui a gente tem um mapa que mostra como é que esse mundo bipolar vai ali de 1945 até o final dos anos 80, como ele estava. Como nós podemos ver, a parte cinza, né, é o mundo capitalista, então nós vamos ter os Estados Unidos, nós vamos ter parte ali da Europa. Aí nós vamos ter um mundo socialista, que é a parte um verdinho mais claro, que é a parte da União Soviética, da China. Os países que estão em laranja, pessoal, são os países que eram chamados de uma periferia do capitalismo. Vejam que a América do Sul, a África, eles entram nesse patamar dos países que apoiavam o bloco capitalista, mas não tinham o mesmo poder econômico que eles. E os países em amarelo são as áreas que eram localizadas e estavam ali, de certa maneira, sofrendo uma influência da superpotência soviética. Nós vamos ver agora um outro conteúdo que envolve a Guerra Fria, que é a corrida armamentista. O que é a corrida armamentista? A corrida armamentista, pessoal, ela é o seguinte, é o momento em que os Estados Unidos e a União Soviética vão medir forças através do seu poder nuclear. Veja só, os Estados Unidos e a União Soviética vão colocar um medo latente nas pessoas no mundo. Por quê? Porque eles vão chegar a gerar a chamada MED, que era, traduzindo do inglês, uma destruição mútua assegurada, onde cada um dos lados tinham armas nucleares e que o mundo poderia sofrer a qualquer momento uma guerra que destruiria o planeta todo. Veja só. Ocorre em 1962 uma crise em Cuba de uma treta gigante entre os Estados Unidos e a União Soviética, que é chamada também de os 13 dias que abalaram o mundo, que vai mostrar que isso não seria legal. Mais para frente, eles vão tentar abafar ali tudo isso e tentar apaziguar os ânimos com relação a essa corrida, disputa armamentista. Então, nós vamos ver que as armas nucleares vão ser o que vão gerar essa corrida armamentista. A corrida espacial. A corrida espacial, gente, foi uma disputa tecnológica e aeroespacial, onde a União Soviética e os Estados Unidos tentavam disputar, ver quem conseguia mais tecnologia, mais avanços aeroespaciais.
Bom, a União Soviética, ela durante um período, ela de certa maneira passou à frente nessa disputa. Por exemplo, é ela quem vai lançar o primeiro foguete no espaço em 57, é ela que em 59 lança o primeiro satélite artificial no espaço, é ela que em 1961 vai lançar o primeiro cosmonauta ao espaço, que é o Yuri Gagarin. Do outro lado, nós vamos ter os Estados Unidos, que em 58 lança o primeiro satélite em órbita e em 68 ele vai lançar um projeto chamado Apollo, e é esse projeto que vai se encaminhar para o ano de 1969, quando nós vamos ter o homem pisando na Lua, né? O Neil Armstrong é o primeiro astronauta norte-americano que chega a pisar na Lua e ele vai proferir a frase: "Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade." Nós temos aqui o cosmonauta Yuri Gagarin. Na União Soviética, eles chamavam os astronautas de cosmonautas. E nós vamos ter a Laika, gente, que em 1957 foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço. Nossa atividade número 3. Em que se baseiam as corridas armamentista e espacial ocorridas durante a Guerra Fria? A. Uma disputa ideológica entre o capitalismo e o comunismo. B. Uma disputa econômica e de influência? C. Uma disputa bélica e territorial? D. Uma disputa bélica, nuclear e de tecnologia aeroespacial? Vocês vão ter alguns minutos para responder essa atividade e a gente já retorna para ver qual é a frase correta.
Bom, então vamos ver qual é a resposta correta. Então, em que se baseiam as corridas armamentista e espacial ocorridas durante a Guerra Fria? A resposta correta é a D. Uma disputa bélica, nuclear e de tecnologia aeroespacial. Bom, terminamos a nossa aula e vamos só ver as nossas considerações finais. Primeiro, o que a gente viu nessa aula? Nós vimos que após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista vão gerar uma grande disputa entre essas duas grandes superpotências. Nós vamos ver que, segundo a fala do ex-ministro britânico Winston Churchill, uma cortina de ferro vai dividir o mundo. E é essa cortina de ferro que vai dividir o mundo que vai gerar uma série de disputas. Dentre elas, nós vimos nessa aula a disputa da corrida armamentista e a corrida espacial. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Na nossa aula seguinte, nós vamos ter novamente a Guerra Fria. É isso aí. Até a próxima!